Sejam todos bem-vindos ao canal Ciência da Religião e Teologia, um canal voltado para o mundo religioso. E hoje, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre convenção religiosa. Muitas vezes a gente, quando tem compreensão dessa palavra, né, convenção, da ideia que ela traz, nós compreendemos convenção somente a ideia do cristianismo, né, que se converteu ao cristianismo. Mas essa palavra, esse termo, convenção religiosa, com a colocação da religiosidade ou da religião, essa convenção abrange também outras religiões. Nós vamos ver tudo que tudo que conecta, tudo que nos leva à compreensão e ao entendimento da ideia de convenção religiosa. Então, a primeira coisa que nós devemos entender é que a convenção religiosa é um processo que uma pessoa adota, né? Essa pessoa ela adota uma nova religião e com isso ela traz uma nova identidade religiosa. Normalmente isso acontece muito assim aqui no Brasil com o catolicismo romano, com os adeptos do catolicismo romano, porque muitas vezes os católicos eles não são católicos praticantes, mas são católicos nominais, né? Qual a sua religião? Eu sou católico. Aí nesse caso aí, muitas vezes eles vão à missa uma vez perdida, né? Não tem uma vivência contínua dentro da Igreja Católica, né? Só esporádica em alguns eventos assim, ou um domingo perdido, aí vai à missa. E isso acontece com esses adeptos quando eles têm um encontro, e nós vamos entender por quê, né? Quando eles têm um encontro com uma outra forma de fé, uma outra religião, e aí eles aderem. Então, aconteceu uma convenção religiosa. Ou seja, seria mudar de uma religião, né? A convenção religiosa seria mudar de uma religião para outra religião. Mas também, ainda dentro pode acontecer dentro da própria religião a mudança de uma vertente para outra dentro da mesma religião. Por exemplo, acontece muito de que um pentecostal ele muda a compreensão, né? Há essa convenção de entendimento e ele muda a compreensão dele dentro do cristianismo, por exemplo, e abandona o pentecostalismo e abraça a compreensão histórica, né? Ou os reformados, a visão reformada cristã. Então houve também uma convenção, né? Houve uma mudança de pensamento. Agora, quando nós falamos de convenção religiosa, nós temos que entender que esse é um fenômeno complexo, né? Porque o que acontece? Uma convenção religiosa a uma religião, ela vai trazer mudanças na vida do adepto, daquele que professa, daquele que crê, daquele que aderiu a essa nova fé. E com isso, ele não permanece do mesmo jeito, da mesma forma, não tem a mesma compreensão que tinha antes do mundo. Ele vai ter uma cosmovisão de mundo diferente. Então, daí essa mudança, converte-se a mente, converte-se o entendimento, converte-se as práticas, né? E aí, ainda saindo, entendendo que é entendendo que é um fenômeno complexo, vem a questão, o que envolve a convenção religiosa, né? E na maioria das vezes, né, o que envolve é uma busca por significado. Digamos que aquela religião que a pessoa professava não estava trazendo as respostas existenciais, né? E de significado para a sua vida, né? E aí a pessoa busca por esse significado, por essa cosmovisão, esse entendimento, essas respostas através da religião. O resultado é uma transformação quando acontece essa convenção, uma transformação que vai acontecer de uma forma profunda
na vida daquela pessoa que aderiu essa nova fé. E aí dentro disso tem algumas coisas que traz, por exemplo, uma nova visão, ele passa a ter uma nova visão, novas visões, né? Porque a religião vai trazer diretriz, então vai ter novas visões de mundo, né? Como também de valores e próprio que o que a religião traz para a vida das pessoas é uma mudança de comportamento. Esse comportamento vai ser mudado ou vai seguir a partir do que a religião traz, do que a religião não é que impunha, mas do que a religião ela apresenta no seu corpo, a partir da sua mitologia, dos seus símbolos, dos seus rituais, e vai trazer essa mudança comportamental. Quando nós falamos de algumas atitudes das religiões, né, em relação a essa convenção, elas vão variar de uma religião para outra, né? Aqui nós temos, por exemplo, no cristianismo e no islamismo, né, eles enfatizam essa convenção religiosa, né? Que você se converta ao cristianismo, que você se converta ao islamismo. Então, eles enfatizam essa convenção. No caso do budismo, né, a ideia de uma convenção, promover as convenções no passado, né, e oferecer caminho para que o adepto, né, aquele que veio até o budismo, encontre o caminho, apresentando os caminhos para libertação. Também vai trazer mudanças, vai ter que seguir o caminho, entender o que é a doutrina budista, entender o que é o sofrimento, as causas do sofrimento, o que deve se fazer para se libertar do sofrimento, vai cair no caminho ótiplo, né? E aí vai entender cada um dos oito passos ali, ou do caminho que é oferecido para que o adepto chegue ao Nirvana, né? E no caso do judaísmo, ele até permite a convenção religiosa, no entanto, ele não encoraja essa convenção, né? Ele não vai encorajar a convenção religiosa, mas também ele permite que as pessoas se convertam ao judaísmo. Então, diríamos o seguinte, o que seria de uma definição para a gente seguir o que seria então a convenção religiosa, né? Um processo pelo qual uma pessoa adota uma nova identidade religiosa. Agora, um ponto também para a gente finalizar o vídeo que deve ser abordado, que deve ser pontuado aqui, é que dependendo da religião, vai haver, como no próprio budismo com Siddhartha Gautama, por exemplo, quando ele é iluminado, tem uma ideia também de um momento, se a gente for para o cristianismo, por exemplo, quando Deus fala com Moisés na sarça, né? O que eu estou querendo dizer? Existe um momento ali de um encontro com o transcendente para enfatizar essa convenção religiosa, ou algo dentro do campo existencial que vai ali fazer esse retorno, essa mudança de mente, né? E no caso do cristianismo, quem processa isso, quem faz quem trabalha esse processo é o Espírito Santo, que converte o homem, né? Converte o homem dos seus pecados, né? Da justiça e do juízo, e ele, a partir dali, nós tem até aí na playlist Calvinismo, eu falei sobre a graça, né? A graça resistível e irresistível, no caso do calvinismo, a graça irresistível, que é o que leva essa convenção, essa mudança, né? No caso, dentro do cristianismo, regeneração, o homem é regenerado. Então, acontece algo que muda, que faz essa mudança na mente. Desculpa, pode ser um processo, por exemplo, de convivência,
a pessoa passa a conviver com alguém de outra religião e a partir desse contato, dessa intimidade, desse conhecimento, desse aprofundamento progressivo com a outra religião, a pessoa vai e se converte ao judaísmo, ao cristianismo protestante, ou até mesmo volta ao catolicismo, como eu já ouvi relatos de pessoas que voltaram, era cristão protestante, voltou para o catolicismo. Então é isso que a ideia de convenção religiosa é exatamente essa, né? É a pessoa adotar uma nova identidade religiosa, né? Diferente da que tinha ou que não tinha, por exemplo, também. Um ateu que adere a uma religião, houve ali uma convenção, ele se converteu àquela nova religião. Então essa é a ideia de convenção religiosa, né? Se você não sabia, agora você está sabendo. A maioria dos cristãos tem uma compreensão, né, sobre convenção religiosa, sobre convenção ao cristianismo, porque se converter, né, a ideia de se converter é uma compreensão cristã que eles já têm esse entendimento, mas também pode se converter a outras religiões também, e aí nós saímos da convenção do cristianismo para uma convenção religiosa. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco dessa feita sobre convenção religiosa. Se você não é inscrito no canal, peço que se inscreva no canal, dá o teu like aí para que o vídeo se torne relevante para o YouTube, isso é importante, né? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que também possam ter acesso à cultura religiosa. Dá um acesso acesse às playlists aí do canal. Nós falamos sobre várias coisas, sobre várias religiões, sobre vários termos, sobre vários conceitos, sobre várias doutrinas, símbolos, ritos, mitos. Então dá uma olhada aí, se aprofunda, também tem algumas coisas voltadas para a teologia, né? Algumas exposições bíblicas também, pelo fato de eu ser cristão. No entanto, o canal é voltado para um mundo religioso. Então é isso, obrigado por vocês estarem aqui e até o próximo vídeo.